Objetos domésticos comuns não costumam ser tão legais assim. No entanto, mesmo aqueles objetos mais normais podem ter usos que você nunca pensou. Aí vão alguns exemplos de coisas incríveis que você pode fazer com objetos que tem em casa. Número 10. Tocha de lápis. Este é um objeto realmente útil, legal e inesperado, para algo tão comum e simples assim. Um lápis. Você pode usar um grafite de lápis para gerar uma luz brilhante usando uma bateria poderosa, como a bateria de um carro. Então, se você estiver no escuro e não tiver luz, você pode usar essa técnica para dar uma olhada no motor do seu carro. Você simplesmente vai abrir o lápis para pegar só o grafite e dividir em 4 partes, cada uma contendo de 3 a 5 minutos de luz. Usando um fio como os fios de alto-falante do seu carro, conecte o cabo aos terminais da bateria do carro e prenda-os a ele, um em cada extremidade. O chumbo vai começar a brilhar intensamente enquanto atua como um filamento. O grafite é um mau condutor, então sua resistência à corrente faz com que ele brilhe, precisamente o mesmo princípio que produz luz no filamento de metal de uma lâmpada. Quanto mais fino o diâmetro, maior a resistência. Mais rápido ele vai aquecer e acender mais. Mais baterias também aumentariam o brilho, pois mais eletricidade iria fluir pelo chumbo. Nem preciso dizer para fazer isso apenas se tiver o mínimo de noção do que está fazendo. Brincar com eletricidade e grafite super quente é muito perigoso. Número 9. Garrafa explodindo. Misturar certas coisas em uma garrafa pode facilmente produzir pressão o suficiente para uma explosão. Claro, você está fazendo uma bomba ao fazer isso. Então eu não recomendo que tente de verdade. É sério, não tente fazer isso. O primeiro método é usar produtos de limpeza de banheiro contendo ácido clorídrico, junto com papel alumínio. O limpador mais comum usado se chama The Works, em inglês, e esse experimento é chamado de Works Bomb. Misture os produtos de limpeza com papel alumínio dentro de uma garrafa e agite bem para iniciar a contagem regressiva. A folha de alumínio é revestida com cera, e o ácido do limpador de banheiro tira a cera primeiro, antes de reagir com a folha para criar cloreto de alumínio e gás hidrogênio. Isso expande a garrafa muito rapidamente, fazendo com que ela exploda com muita força. Pode estourar os seus dedos ou cegá-lo. É algo sério. E fazer qualquer tipo de bomba contendo substâncias cáusticas é ilegal na maioria dos países. Você também pode tentar o velho truque da coca com mentos, mas existe outra versão melhor que você pode tentar em casa. É feito misturando bicarbonato de sódio com vinagre, que são inofensivos. Isso vai criar dióxido de carbono, que forma bolhas, forçando a espuma para fora da borda de uma garrafa em uma fonte gloriosa. Se você lacrar a garrafa, você faz o que poderia ser considerado uma bomba, o que é perigoso. Mas se você lacrar um recipiente menor com uma tampa mais frouxa, como uma caixa de filme de câmera velha, você pode fazer uma granada mais inofensiva, que explode quando você joga. Apenas tome cuidado com os olhos. Número 8. Aproveitar a eletricidade da bola de plasma. Bolas de plasma são muito legais. Elas são baseadas na bobina de Tesla e usam gases nobres como o neon para descarregar uma voltagem alternada de alta frequência para um exterior de vidro isolado. Os arcos de plasma são impressionantes. As bolas de plasma, na verdade, têm uma série de usos bem peculiares. Você pode alimentar um tubo fluorescente, colocado próximo a um sem ter conectado nada a ele, por exemplo. Outro uso muito legal para uma bola de plasma é usando uma moeda como condutor colocado na parte externa da bola. Ela é preenchida com elétrons que são passados através do vidro pela bola de plasma. Então você está basicamente aproveitando a eletricidade da bola de plasma. Assim que houver elétrons o suficiente, eles irão pular para algo que você coloca perto da moeda e descarregar. Se você tocar na moeda, vai receber um pequeno choque. Eu definitivamente não recomendo fazer isso. Se você colocar um pedaço de papel sobre a moeda, os elétrons irão queimar e vai sair uma faísca. Mas não toque a moeda com o dedo. Ao fazer isso, a moeda atua como um capacitor, armazenando elétrons em um campo elétrico que pode ser descarregado. Número 7. Aumente seu sabonete no micro-ondas. O sabonete vem em muitos formatos e tamanhos, com várias marcas e tipos, desde que a forma de barra de sabão moderna foi criada na década de 1870. De todos os diferentes tipos de sabonetes disponíveis, poucos flutuam na água, como as barras da marca Ivory. Por que um objeto sólido como o sabão flutua na água? Isso deve ser porque é menos denso que a própria água. Você pode descobrir como ele atinge essa baixa densidade colocando no micro-ondas e aquecendo por um curto período de tempo.
Se você aquecer o sabonete Ivory por alguns minutos, as bolsas de ar dentro dele se expandem dramaticamente, expandindo o sabonete para um tamanho muito maior, quase parecendo um soufflé. A maioria dos outros sabonetes simplesmente derrete. Se você quebrar a barra, no entanto, não vai ver nenhuma bolsa de ar óbvia, como em uma barra de chocolate Aero. Isso ocorre porque as bolhas de ar são lançadas na mistura durante sua fabricação. Isso foi descoberto por acidente e considerado uma qualidade favorável, e portanto, Ivory cunhou o slogan "O sabonete que flutua". Número 6. Baralho cortante. Todos nós temos um baralho de cartas em casa. No entanto, tem um jogo um pouco mais perigoso que você pode jogar com um baralho do que apenas jogos de cartas. Os baralhos podem ser usados como estrelas ninjas ou facas de arremesso e podem ser impulsionadas a velocidades de 160 km/h ou mais por pessoas habilidosas. Isso é rápido o suficiente para penetrar frutas, cortar bananas ao meio ou até papel. Pode cortar a pele ou até mesmo arrancar um olho. Nem é preciso dizer, não jogue cartas nas pessoas. Levando isso para o próximo nível, os cartões de crédito são muito mais fortes e, portanto, tornam-se uma versão ainda mais mortal. Eles podem penetrar facilmente nas latas de refrigerante. Número 5. Truque do centro de gravidade do palito. Esse é um truque legal para uma festa, que explora o centro de gravidade de um utensílio de cozinha, para equilibrá-lo de forma totalmente impossível na borda de um copo usando apenas um palito. Empurre 2 garfos juntos com as pontas dos dentes e coloque um palito entre cada um. Em seguida, coloque a estrutura na borda de um copo antes de ajustá-la até que esteja equilibrada. Você pode então queimar o excesso de palito para deixar a estrutura inalterada e ainda mantida em perfeito equilíbrio. Lembra daqueles brinquedos de pássaros de equilíbrio que você podia equilibrar na ponta do dedo? O mesmo princípio se aplica aqui. Número 4. Cachoeiras de fumaça. Você pode facilmente criar cachoeiras esfumaçadas usando apenas objetos domésticos e te garanto que elas são lindas, quase perfeitas em sua forma. A fumaça geralmente flutua para cima, mas ao esfriar antes de ser exposta ao ar livre, ela afunda devido à sua densidade aumentada em relação ao ar. Podemos explorar isso para criar uma cascata de fumaça que desce por objetos, enrolando notas adesivas ou post-its e inclinando-as em um determinado ângulo. Podemos forçar uma fumaça a descer pelo tubo, dando-lhe a chance de esfriar o suficiente para continuar sua queda. Ao acender a extremidade do tubo, a fumaça começa a descer, e no momento em que a fumaça sai do tubo, ela está fria o suficiente para flutuar para baixo, em vez de para cima. Você pode até coletar a fumaça usando esse método em um copo e despejá-la como um líquido. Mágica não, apenas fumaça e física. Número 3. Colete à base de leite e serragem. O leite pode ser usado para criar uma substância dura, parecida com uma pedra em apenas algumas etapas fáceis. Essa substância, comumente conhecida como pedra de leite, é na verdade um plástico. O leite contém moléculas de uma proteína chamada caseína, e cada uma delas é um monômetro. Portanto, uma cadeia delas é um polímetro. Pode ser extraído e moldado, e quando seca, forma um tipo de plástico. Na verdade, a pedra de leite tem sido usada ao longo da história para fazer enfeites, botões e joias. Joias de pedra de leite foram criadas até mesmo para a Rainha Maria da Inglaterra. Você só precisa de leite quente e vinagre. Misture os dois e mexa até aparecerem pedaços sólidos e grudentos. Esses pedaços são a caseína. Depois de obter uma mistura grossa, escorra o líquido e, em seguida, molde os pedaços enquanto o seca entre pedaços de papel de cozinha. Quando secar completamente em 2 dias, você vai ficar com uma substância semelhante a uma rocha dura, que é difícil de quebrar com a mão. O leite não é a única substância doméstica que cria estruturas sólidas. O paicrete é um composto bizarro que as pessoas descobriram por volta da Segunda Guerra Mundial, e é criado a partir de serragem e água, ficando sólido quando congelado. É incrivelmente forte, e pode absorver o choque de uma bala com facilidade. Também leva muito tempo para derreter, então pode ser usado para construir estruturas duradouras em ambientes frios, como esta cúpula em Eindhoven. Na verdade, na década de 1940, as pessoas até pensaram que você podia construir porta-aviões com paicrete. Número 2. Usando um limão como bateria. Usar limões para alimentar pequenas luzes ou LEDs é um experimento científico bem conhecido, que você pode tentar em casa. Limões são frutas muito ácidas, e isso fica óbvio só de colocar na boca. Eles têm um sabor super forte. Esse sabor é causado pelo ácido cítrico, encontrado em todas as frutas cítricas, mas em maior concentração em limões. Podemos usar o limão como bateria, inserindo 2 metais, como uma moeda de cobre e um prego de zinco na fruta, e prendendo fios em cada terminal com uma luz entre eles.
A luz vai acender quando a eletricidade começar a fluir do limão. Isso acontece porque um limão contém eletrólitos, que podem transportar eletricidade. É o mesmo processo de uma bateria normal, pois você converte energia química em corrente elétrica. É chamada de reação redox, em que um metal é reduzido e ganha elétrons, e o outro é oxidado e perde elétrons. Isso cria um fluxo de elétrons através do limão, resultando em uma carga elétrica que pode ser puxada por um fio. Um limão pode acender uma pequena lâmpada, pois produz cerca de 1 volt, mas usar muito mais poderia alimentar uma série de itens eletrônicos. Portanto, se a vida te dá limões, faça baterias. Número 1. Lança-chamas de cascas de laranja. As maravilhas das frutas cítricas vão muito além do seu sabor e características saudáveis, e até mesmo de sua capacidade de criar energia. Aqui a casca de laranja pode ser usada para criar um pequeno lança-chamas. Ok, não é exatamente um senhor lança-chamas. Na verdade, é um pequeno sopro de chamas bem pequeno e inofensivo. Então, é algo que você pode tentar em casa se tiver cuidado. Também é simples, basta cortar uma pequena fatia de laranja e aquecê-la suavemente com um isqueiro ou chama de vela por cerca de 1 minuto. Isso expande pequenas bolsas de ar e óleos dentro da casca. Depois de devidamente aquecido, aperte a casca ao lado do isqueiro e observe uma pequena explosão quando um jato sair da casca. Os compartimentos de alta pressão de ar e óleos queimam na chama, criando um efeito de mini lança-chamas. É ideal para apresentar em festas, pois é um truque legal para divertir a galera, e também libera um sabor muito bom em qualquer bebida que possa combinar com laranja. Então, quando a vida te der laranjas, faça um lança-chamas. E aí, qual desses truques você achou mais incrível? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!